Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Zenit aumenta a proposta ao Flamengo e Wesley pode ser vendido por valor recorde. Felipe Luiz já definiu o seu substituto para Alcaraz. Com Danilo e sem Alcaraz, Flamengo divulga a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Flamengo tem 3 cartas na manga para acertar a contratação do Jorginho. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O empréstimo por 6 meses do Alcaraz para o Everton da Inglaterra e a sua possível venda definitiva na sequência vai fazer o Flamengo recuperar o valor investido no jogador, mas a conta não é só essa não. Porque apesar de estipular uma obrigação de compra de 20 milhões de dólares, 110,6 milhões de reais na cotação atual, a partir de metas fáceis de cumprir, vai recuperar o valor que pagou ao Southampton da Inglaterra, mas o clube vai amargar um prejuízo nessa negociação. Se por um lado a saída do argentino vai representar uma economia de quase 100 milhões de reais em salários até o final de 2029, que é o prazo do seu contrato, foram gastos quase 10 milhões em 5 meses, sem contar com os 13 milhões de reais que os agentes do Meia receberam de comissão por intermediarem essa operação. O valor foi divulgado pelo Flamengo no ano passado no seu balanço financeiro, que contabilizou as contratações do segundo semestre, feitas pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Alcaraz disputou 19 jogos oficiais pelo Flamengo, fez 3 gols e deu 2 assistências. Lembrando que esses 2 gols marcados por ele em 2024 foram através de cobranças de pênaltis. Enquanto a diretoria espera pela chegada do Jorginho, o Felipe Luiz já definiu o substituto do Alcaraz. Vai ser o garoto de 17 anos, Pablo Lúcio. Apesar de ser volante de origem, o Pablo pode desempenhar todas as funções do meio de campo. Enquanto o Flamengo não acerta com o volante Jorginho, o cria do Ninho deve receber oportunidades no time principal. Pablo Lúcio está no Flamengo desde o Sub-12. O volante ganhou bastante destaque na última temporada e tem gerado grandes expectativas na nação rubro-negra. Em 2024, ele vestiu o manto sagrado em 30 vezes, marcou 11 gols e deu 3 assistências. Além disso, o jogador marcou presença na pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, junto com o elenco profissional do clube. Joga demais esse garoto, tô doido para ver ele jogar amanhã. Na tarde desse sábado tem decisão porque o Fla Basquete entra em quadra em busca do primeiro título da temporada. O Orgulho da Nação vai encarar o Minas pela final da Copa Super 8 às 17 horas, horário de Brasília, na Arena UniBH. O rubro-negro chega para a grande decisão de uma classificação contra o SESI Franca pelo placar de 103-72. Vale lembrar que o Flamengo é o grande vencedor da Copa Super 8, com 3 títulos no currículo e vai em busca do 4º troféu do torneio nacional. O rubro-negro vem de uma vitória no NBB contra o Pinheiros por 86-65 e só volta às quadras pela competição nacional no dia 13 de fevereiro. O torcedor rubro-negro que quiser acompanhar essa decisão sensacional da Copa Super 8 vai ter 5 opções: na Flá TV+, no Sport TV canal fechado, na TV Cultura, no NBB Basquete PES e no canal NBB Oficial. O Flamengo está pronto para mais uma decisão da Supercopa do Brasil e, por esse motivo, a torcida rubro-negra já prepara um grande mosaico para apoiar a equipe. A torcida do Mengão esgotou todos os ingressos para esse jogo contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Os bilhetes acabaram tão rapidamente para os flamenguistas que a empresa que comercializa os tickets abriu mais um setor para os torcedores do mais querido naquele estádio. Atualmente, restam pouco menos de 5 mil ingressos para esse clássico. Os bilhetes disponíveis dão acesso a um setor exclusivo do estádio Mangueirão. E, portanto, os preços são mais elevados em comparação com os mais populares. O
O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira a sua lista de jogadores relacionados para a final da Supercopa Rei, a antiga Supercopa do Brasil. Na lista rubro-negra constam 27 jogadores, sendo um deles a grande novidade. É o zagueiro Danilo, que foi regularizado no boletim informativo diário, que é o BID da CBF, na tarde dessa sexta-feira e pode fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. Danilo foi apresentado nessa quinta-feira, antes da vitória sobre o Sampaio Corrêa. Vale lembrar que o Danilo não entra em campo há um mês, mas foi aprovado pelo Departamento de Futebol para fazer a sua estreia pelo Mengão. Produção, coloca aí para nós a lista dos relacionados do Mengão para essa partida de amanhã. Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves e Léo Nanete. Zagueiros: Danilo, João Vitor, Léo Ortiz e Léo Pereira. Laterais: Alexandro, Ayrton Lucas, Varela e Wesley. Meias: Alan, Cleiton, Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves e Pablo Lúcio. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael e Plata. Depois do treino realizado hoje pela manhã em Belém, lá no Baianão, que é o estádio do Remo, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo amanhã a seguinte escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Gerson, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Vale lembrar que a bola vai rolar para Flamengo e Botafogo a partir das 16 horas, horário de Brasília, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Vai apitar o jogo Ramon Abate Abel, FIFA Santa Catarina, auxiliado por Neus Inês Bach, São Paulo, e Guilherme Dias Camilo, Minas Gerais. No VAR, Wagner Heiway, do Espírito Santo. Esse jogo vai ter a transmissão da TV Globo em canal aberto, no Sport TV em canal pago e no Premier Futebol Clube em pay-per-view. O Flamengo amanhã vai tentar ampliar o seu histórico positivo jogando no Mangueirão. Até hoje foram 15 partidas com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Flamengo fez 25 gols e sofreu 18 e tem um aproveitamento de 66%. A última derrota do Flamengo no Mangueirão foi em 1995, quando perdeu de 2-0 para o Paysandu em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas e aí a gente cresce bonito o canal. E eu te agradeço muito. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa honra, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Tamo juntos! O Flamengo ainda não desistiu de contratar o volante Jorginho nessa janela de transferências. Apesar da negociação difícil com o Arsenal da Inglaterra, que não aceitou liberar o volante nesse momento, o mais querido acredita que a vontade do ítalo brasileiro pode acelerar esse processo. Para isso, o Boto tem algumas cartas na manga para acertar a chegada do jogador. Além de convencer o Arsenal, o Flamengo ainda precisa resolver 2 pontos com o Jorginho: a questão salarial e o tempo de contrato. Desse modo, o Mengão confia que o projeto do clube, a possibilidade de disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA e o carinho dos torcedores rubro-negros nas redes sociais vão fazer a diferença para que o jogador aceite as condições do Flamengo. A informação é do portal GE. Jorginho e Flamengo ainda não chegaram a um denominador comum na questão salarial. O volante deseja fechar por 12 milhões de euros, 73 milhões de reais, mas admite ceder. Até o momento, o máximo que o Flamengo ofereceu foram 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. Isso mesmo após o Arsenal sinalizar que não vai liberar o Jorginho nessa janela, o Flamengo vai tentar uma cartada final com o time de Londres. Nesse sentido, o diretor de futebol José Boto vai fazer uma reunião com o técnico do clube inglês, Mikel Arteta, para tentar convencê-lo. Mas se não conseguir a contratação nesse momento, o mais querido vai seguir negociando um pré-contrato com o Jorginho diretamente para junho.
O Flamengo recebeu uma proposta oficial do Zenit da Rússia pelo Wesley de 25 milhões de euros, mas recusou, porque além de querer ter o lateral pelo menos até o Super Mundial, também entende que consegue valores maiores em uma possível venda do jogador para o exterior, porque ele vai se valorizar ainda mais. O Zenit parece estar disposto a tudo para contratar o Wesley e já prepara uma proposta de 25 milhões de euros com bônus que podem chegar a 30 milhões de euros, 183 milhões de reais na cotação atual. O Zenit parece estar disposto a tudo para contratar o Wesley e prepara uma proposta de 25 milhões de euros, com bônus que podem chegar a 30 milhões de euros, 183 milhões de reais na cotação atual. Tudo pode mudar agora. O Flamengo ainda ficaria com um percentual em caso de uma futura venda. No entanto, a diretoria do clube não quer ceder e só pretende aceitar a proposta a partir de julho. Apesar disso, as conversas já começam a acontecer. Conforme apurou o Bola VIP Brasil, o Zenit vai aumentar a sua oferta e vai colocar como valores fixos 30 milhões de euros, 183 milhões de reais na cotação atual, mantendo ainda o percentual e também bônus por metas atingidas. A ideia seria fazer o negócio agora e ter o jogador somente após o Super Mundial. A diretoria do Flamengo afirma que essa proposta não chegou e, se chegar, vai avaliar, mas reitera o desejo da permanência do jogador. A proposta do Zenit não empolga o jogador, que deseja ir para as grandes ligas da Europa, como Itália, Inglaterra ou Espanha. Mas caso os valores também agradem ao jogador, uma mudança pode sim acontecer. Wesley tem vínculo com o Flamengo até o final de 2028 com uma multa rescisória de 1,1 bilhão de reais. Sendo assim, o Flamengo está totalmente resguardado contratualmente caso algum clube europeu queira sediar o lateral direito. Por 30 milhões de euros, você venderia o Wesley agora? Coloca aí! Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que estão sempre aqui comigo e me pediram, porque hoje é sábado, é dia dos abraços. Bora lá! Alô, meu amigo Anderson Vitor de Campos Gerais, sul de Minas. Alô, meu amigo Oswaldo Barbosa, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Enaldo Nóbrega. Alô, meu amigo Francisco Vasconcelos Soares, de Brasília. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Arnaldo Marcelo, da Chapadinha do Maranhão. Alô, torcida Fla Chape, que vai ao jogo do Mengão amanhã contra o Botafogo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Boa sorte! Alô, meu amigo Alexandre Costa. Alô, galera do IP de Rio Bonito. Alô, meu amigo Titico Flazico de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Armando Martins de São Félix de Balsas, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Neto Sobrinho de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Aquele abração para você, meu querido. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!